pessoal, estamos aqui para mais uma aula de prótese sobre implantes. Eu sou a professora Franciele Delgado e estou aqui para te ensinar de uma forma prática, de uma forma objetiva, para que você consiga ingressar mais rápido no mercado de trabalho, para que você consiga oferecer mais um tratamento para os seus pacientes, para que você não precise mais indicar esses pacientes para colegas e aumente com isso a rentabilidade do seu consultório. Nós vamos falar hoje de manutenção em próteses sobre implantes. Isso é um assunto que gera normalmente bastante dúvida por parte tanto dos pacientes, mas também por parte dos profissionais. Muitos profissionais às vezes não sabem como lidar, o que fazer em cada tipo de prótese quando o paciente retorna para a manutenção. E estou aqui para te dar muitas dicas do que fazer e de como fazer. Para isso, eu separei uma aula, né? Montei uma aula com slides para vocês. Então, eu vou dividir a minha tela aqui para que vocês possam acompanhar. E se quiser anotar, dar um print, né? Essa é a vantagem aí de ter as aulas online, certo? Então, eu vou dividir aqui a tela para vocês. Então, nós vamos falar da manutenção de todos os tipos de prótese, tá? Para que vocês saibam como fazer isso daí no consultório de vocês. Bom, é importante que os pacientes de vocês saibam a importância da manutenção e através delas, de nada adianta nós instalarmos as próteses e nunca mais esse paciente retornar para o nosso consultório. Então, a manutenção, ela é de extrema importância para o sucesso do tratamento a longo prazo. Ela precisa existir, ela precisa ser ensinada para os pacientes, tá? Então, é muito importante que vocês conscientizem os pacientes de vocês antes mesmo de executar o tratamento. Mesmo que você não seja o cirurgião que vai instalar esse implante, só de você oferecer, de você indicar esse tratamento para o seu paciente, você já tem que avisá-lo antes que realmente ele vai precisar de consultas de manutenções após a finalização do tratamento e instalação dessas próteses. Então, ele precisa saber manter essa higiene bucal, limpando os rebordos, os componentes da prótese que ele tiver acesso de uma forma correta. E cabe ao profissional, então cabe a nós dentistas, ensinar os nossos pacientes todos os meios possíveis existentes que você saiba para que ele realmente consiga fazer isso na casa dele, tá? Então é de fundamental importância que isso aconteça. E isso gera muitas dúvidas nos pacientes, sim, tá? O que a gente vê na prática? Eu falando isso, que nós temos que ensinar, que nós temos que conscientizar, que nós temos que informar esses pacientes. Que muitos profissionais acabam ficando ansiosos para terminar o atendimento do paciente, terminar o caso. É muito comum quem trabalha com prótese sobre implante ou até outro tipo de prótese. Nós temos muitas sessões com esses pacientes normalmente. Então, vamos dizer que nós temos a consulta da moldagem, a prova, da infraestrutura, para quem ainda prova infraestrutura, daí você vai provar cerâmica, às vezes essa cerâmica dá um ajuste, tem que ajustar uma cor, e aí volta para o laboratório, esse paciente volta uma quarta ou quinta vez. Então, são algumas sessões que às vezes acaba ficando cansativo. E às vezes, lá na última consulta, nós estamos desesperados para entregar essa prótese e nós acabamos, infelizmente, esquecendo de orientar os nossos pacientes sobre essa necessidade. E aí, nós acabamos ligando para esse paciente, chamando de volta, e o paciente nem sabia por que ele estava sendo chamado, ele não sabia que precisava dessa manutenção. Eu que já trabalhei por muitos anos em clínicas de colegas, como prestadora de serviço nessa área, eu sempre vi muito isso. Muitos pacientes diziam: nossa, doutora, eu nem sabia que precisava retornar para fazer manutenção, que precisava fazer isso ou aquilo. Então, realmente, clínicas maiores, em que muitos profissionais atendem o mesmo paciente, o paciente passa por diversos profissionais, essa informação acaba sendo negligenciada. Outra coisa que é negligenciada é a própria etapa, a própria sessão de manutenção. Muitas vezes o
profissional não quer remover aquela peça, não quer ter o trabalho de ajustar novamente, e às vezes mesmo o paciente se queixando, isso acaba sendo negligenciado. Isso acaba dificultando para o paciente essa manutenção. Então, nós temos que ter a consciência e saber conscientizar também os nossos pacientes, certo? Bom, muitos pacientes, como eu falei, relatam então que não obtiveram essa informação, então cabe a nós. E tem muitos pacientes com dificuldades motoras, principalmente para fazer a higiene das peças totais ou parciais quando elas são unidas. Isso é uma dificuldade nítida dos pacientes. Imagina você que perdeu, né? Seu paciente perdeu muito osso, muita gengiva. Esse paciente está com uma prótese longa, fica muito próximo à mucosa, não tem muita gengiva queratinizada. E para o paciente usar um passa-fio, usar uma escova interdental, às vezes o acesso está difícil até para nós profissionais. Imagina para o seu paciente que não tem a destreza manual, ele não tem o treinamento manual para fazer essa higiene. Então, ele realmente tem que ser ensinado. Se você não conseguiu ensinar o seu paciente, essa é uma dica. Na consulta de instalação, às vezes você não estava contando que você iria ter muito ajuste nessa peça antes de instalar. Então, você pode agendar uma nova consulta, já a primeira consulta de controle, e deixar um horário maior para que você faça essa demonstração, para que você ajuste essa prótese e o paciente entenda como higienizar e consiga higienizar, certo? O importante é que essa etapa e a informação ao paciente não sejam realmente negligenciadas, certo? Passando aqui, eu separei para vocês algumas perguntas comuns dos nossos pacientes que recebem as próteses sobre implantes. Então, algumas dicas aí de como responder de uma forma amigável aos seus pacientes. Bom, a primeira pergunta é: isso tanto para unitários, parciais e totais, cimentadas, parafusadas, eles sempre perguntam isso, tá? Entra comida, doutora, por baixo da minha prótese e eu tenho que responder a verdade. E eu falo até uma coisa para vocês que eu passei durante muitos anos. Às vezes, eu tinha vergonha de falar as coisas para o paciente, mesmo sendo verdade, né? Eu nunca me senti bem, às vezes, de falar aquilo que ele realmente precisava ouvir. Às vezes eu ficava com medo, eu ficava constrangida, principalmente quando eu era recém-formada, tinha acabado de sair da especialização, não tinha muita experiência em tratar com os pacientes. Mas conforme eu fui atendendo, fui ganhando experiência nessa área, eu percebi que realmente nós somos os técnicos, nós temos esse conhecimento e cabe a nós realmente passar isso para o paciente, independente se ele vai gostar ou não da informação que ele vai receber. Muitos pacientes não gostam, e principalmente quando eu falo, vai entrar comida sim. E aí é normal a reação dos pacientes, a primeira reação é: meu Deus, doutora, como assim? Mas não é implante? E eu falo, justamente, vai entrar até mais alimento do que se você tivesse o seu dente natural. O dente natural, ele tem um vedamento natural pelos tecidos moles, pelo ligamento periodontal, que não existe nos implantes. Então, vai acumular. O que você precisa fazer é limpar como se fosse o seu dente natural. Nessa hora, os pacientes normalmente ficam um pouco chateados, um pouco deprimidos, mas isso passa com o tempo. Então, isso é uma coisa que acontece muito. Os pacientes, eles têm na mente que eles não vão precisar higienizar, porque não dá cárie, afinal de contas, mas eu explico que dá tártaro, que inflama e perde muito mais rápido um implante do que perde dentes. Quem me acompanha sabe que eu falo isso nos vídeos de orientação para os pacientes e é bem desse jeito mesmo. Os nossos dentes naturais, se der uma cárie, nós temos a chance de fazer uma restauração. Se der uma periodontite, nós temos a chance
de raspar esse dente, esplintar esse dente, fazer enxerto, enfim, nós temos uma chance de salvar. Se der um canal, nós vamos fazer um canal. Se der precisar fazer coroa, a gente ainda vai ter a coroa e a raiz desse dente. Então, nós temos muita chance de manter o elemento dentário, enquanto que com os implantes, não. Se ele passar por uma periimplantite, talvez você controle, mas não necessariamente você vai conseguir resolver. Então, a chance de você perder não existe até hoje um consenso em relação ao tratamento da periimplantite, ou seja, inflamação dos tecidos periimplantares que levam à perda do implante. Não existe um consenso de um protocolo de tratamento que realmente resolva e impeça o avanço da periodontite. Então, da periimplantite, corrigindo. Então, é importante que os pacientes saibam disso e eu falo. Se a senhora perder esse implante, a senhora vai perder todo o investimento que o senhor fez. Então, é muito mais fácil de perder, tem que ter muito mais atenção. Então, é um erro, é um engano as pessoas acharem que os implantes são melhores do que os dentes, certo? Segunda pergunta, eu devo passar o fio dental, doutora? O doutor, sim, você deve, você é obrigado. Tem muitos pacientes que às vezes eles têm medo. Eu tive uma paciente recentemente que ela tinha 4 próteses sobre implantes parciais. Então, 3 blocos eram parafusados e um bloco acabou tendo que ser feito cimentado. E aí ela falava assim, nossa, mas eu preciso passar fio dental, eu tô apreensiva, eu tenho medo de passar fio dental, acho que vai quebrar. Não, diversas vezes eu tive que ser até um pouco mais incisiva e realmente falar com ela com propriedade. Não, se você não passar, aí sim você vai perder, como você perdeu, infelizmente, seus outros dentes. Então, é obrigatório o uso do fio dental. O Waterpik, ali é a nossa terceira pergunta, só o jato é suficiente para limpar? Não, não é. Se você só passar o Waterpik, se você só passar o irrigador oral, muitos locais onde o fio chega, às vezes esse jato não chega. Então eu sempre falo que tudo um complementa a higiene do outro. Então é a escova fio dental e o jato que ele vai fazer um complemento dessa higiene, mas que o básico ele não precisa ser diferente. O básico bem feito, ele é suficiente para manter a higiene aí desses implantes e a saúde desse implante, certo? A nossa última perguntinha que eu coloquei ali para vocês, ó. Não dá para ajustar mais essa prótese, deixar ela mais justa. Isso acontece muito em prótese do tipo protocolo. Não dá para deixar ela mais justa para não entrar o alimento? E aí eu falo, não tem como. O alimento ele vai entrar ali de qualquer forma. Até porque os alimentos, quando nós fazemos a mastigação, eles são triturados em partículas minúsculas, fazendo com que ela realmente passe por baixo dessa prótese. E eu falo que nós precisamos deixar alguns espaços justamente para que você, para que o paciente consiga fazer essa higiene. Então, nesse espaço não tem jeito, vai passar o alimento, vai grudar o alimento lá. Então, é melhor deixar um espacinho para que ele consiga higienizar do que fechar totalmente e ele não conseguir limpar, porque o resíduo do alimento vai ficar ali. Eu gosto sempre de fazer comparação novamente com os dentes naturais. E eu falo, se até os dentes naturais acumulam tártaro por conta da gente não conseguir remover os resíduos alimentares durante muito tempo, e aí cria-se o tártaro, isso vai acontecer na sua prótese sobre implantes também. Então é importante que ele saiba disso. E aí eu falo, os dentes naturais são muito mais fáceis de higienizar do que as próteses. E os pacientes já perdem os dentes por acúmulo de tártaro. Então imagina a prótese que tem as suas limitações, as suas dificuldades. Então acaba sendo mais fácil realmente perder uma prótese sobre implante, um implante por falta ou deficiência de higiene. Retornos periódicos. Então, esses retornos, eles têm que acontecer com uma determinada periodicidade, certo? Então, isso vai permitir o quê? Que o cirurgião dentista acompanhe e esteja preparado para manter e melhorar todos os cuidados dessa prótese. Então, é por isso que ele precisa estar de olho e realmente acompanhar cada paciente. Intervalo, então, entre as revisões. E aqui é um protocolo de atendimento que eu faço já há muitos anos, certo? Então, é por isso que eu gostaria de passar aí para vocês terem uma referência. Não é que vocês não possam mudar isso no consultório de vocês. Fazer com menos tempo, fazer com mais tempo, aí vai de cada um. Mas é importante que seja
constante, que o paciente não passe aí muito tempo sem vir para as revisões, certo? Então, como que eu faço, tá? Que é um norte aí, pelo menos para vocês conseguirem começar. Unitárias e múltiplas, normalmente eu faço revisões anuais, desde que o paciente tenha uma boa higiene e também não apresente nenhum histórico de fraturas ou afrouxamento constante desses parafusos, tá? E as próteses totais sobre implantes, então, nós fazemos a cada 6 meses e, em alguns casos, quando o paciente tem uma ótima higiene, quando a prótese do paciente está favorável para fazer a higiene em casa, o paciente não demonstra dificuldades, normalmente eu às vezes deixo ele vir uma vez por ano. Mas lembrando que o ideal mesmo seria que esse paciente retornasse a cada 6 meses, para que se começar a acontecer alguma coisa, você consiga identificar antes dele vir a ter algum problema maior. Então, por isso, nós temos que estar sempre de olho. Outra coisa que acontece, que eu sempre falo para checar nas revisões, é o ajuste oclusal. Especialmente nas unitárias e múltiplas. Nós sabemos que a nossa oclusão ela não é estática, ela não é estável para o resto da vida. Às vezes o paciente passou por um período de estresse, desenvolveu um bruxismo que ele não tinha quando você instalou essas peças e você precisa ajustar. Pode ser que os dentes vizinhos estejam sofrendo com algum problema periodontal e a carga mastigatória esteja muito grande sobre esses implantes, fazendo com que você também seja obrigado a ajustar para que eles não fiquem em contato prematuro, ok? Então, esse detalhe da oclusão para os pacientes é muito importante. Vamos lá. O que nós vamos fazer, então, nas revisões propriamente ditas? Então vamos lá. Unitárias parafusadas sem remoção. Eu dividi dessa forma para tentar deixar uma receitinha de bolo aí para vocês. Então, unitárias parafusadas quando vocês não vão remover essa peça. Quando vocês não vão remover? Quando você não tiver nada que ajustar. Quando o seu paciente não tiver nenhuma queixa. Quando você realmente vê que os tecidos moles estão adequados, que você fez o raio-x periapical de controle e não tem nenhuma amostra, nenhum sinal de um problema maior. Então, quando as unitárias elas estão bem, eu normalmente não as removo, certo? Mas vamos lá, vamos dar uma sequência aí para vocês fazerem no consultório. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer nas unitárias parafusadas, vão remover o material restaurador lá do orifício, remove a fita seladora ou o material selador do parafuso que estará lá. Coisa que eu faço em todos os meus casos, eu sempre checo o torque primeiro de forma manual, ou seja, eu não coloco a chave direto com a minha catraca. Eu gosto de sentir manualmente se esse meu parafuso está afrouxando ao longo do tempo ou não. Se ele perdeu 1/4 de volta, eu anoto no prontuário. Se ele perdeu meia volta de torque, eu anoto no prontuário. E aí eu vou fazer o quê? Investigar por que isso está acontecendo. Não é normal isso ficar acontecendo com frequência. Talvez entre a instalação e a primeira revisão, isso possa acontecer por causa da pré-carga, ou seja, a pré-carga é aquele primeiro aperto que nós damos no parafuso, é necessário esperar de 5 a 10 minutinhos para que essa deformação ela se acomode entre as roscas do parafuso e as internas do implante. Após essa acomodação, existe um pequeno afrouxamento. Então, você vai lá e dá o torque de novo. Isso falando de quando você vai dar o aperto final nos parafusos das suas próteses sobre implantes. É dessa forma que nós fazemos. Então, feito isso, tendo a pré-carga, ou se você não fez isso, você pode estar tendo a sensação de perda de torque por não ter aguardado realmente e ter finalizado essa pré-carga aí no seu parafuso, tá? Então é recomendado que você faça para que não aconteça realmente dessa peça se soltar ou afrouxar esse parafuso entre as sessões de controle.
Então, realmente aproveitem a pré-carga, tá? Então, removeu o material restaurador, removeu a fita de selagem, checa o torque manualmente, faz o raio-x, tá? Antes de checar o torque na catraca, checa manualmente, faz o raio-x e você só vai realmente remover essa peça se você tiver algum problema nela que você veja que é necessário. Por que nós não removemos algumas peças unitárias? Justamente porque existe um selamento biológico que acontece depois da instalação. Se você estiver trabalhando sobre UCLA, por exemplo, é ruim que você fique rompendo esse selamento toda vez que faz uma manutenção. Tem muitos artigos que mostram até uma remodelação do tecido periodontal, periimplantar, na verdade, por realmente ter que ficar fazendo essa retirada dessas peças. Então, não é recomendado que você fique removendo sem realmente ser necessário. Então, na revisão dessas unitárias parafusadas, vocês podem trabalhar dessa forma. Outra coisa, quando você tem um intermediário nas parafusadas unitárias, você pode remover de uma forma um pouco mais segura essa prótese, justamente porque o intermediário está lá para ele segurar o selamento biológico. E aí você rompe menos esse selamento quando você vai ter que fazer alguma manutenção. Por isso eu gosto tanto de indicar, de orientar, de ensinar os benefícios dos intermediários e um deles é esse. Tá? Então, quando possível, utilize, porque você vai manter a parte biológica, a parte mecânica, tudo vai ser muito mais favorável, tá? Dando continuidade lá, você vai fazer o seu raio-x periapical, vai checar a oclusão novamente e aí você vai recolocar a fita seladora. Lembra sempre de deixar 1,5 a 2 milímetros para o material obturador, seja ele o material obturador provisório ou resina, que já vai ser o definitivo, tá? Normalmente nas revisões nós já colocamos a resina, justamente porque esse paciente vai retornar depois de 6 meses ou 1 ano, tudo bem? Então é assim que nós fazemos quando nós não vamos remover as unitárias. O que nós vamos fazer então nas sessões de manutenções, nas unitárias parafusadas com remoção? Mesma coisa, nós vamos remover o material restaurador do orifício do implante, remove a fita seladora, checa o torque, checa a oclusão, faz o raio-x periapical de controle e também, aí nesse caso, por algum motivo você precisou remover essa unitária parafusada, você vai aproveitar e higienizar dentro do seu implante, se essa peça tiver sido executada diretamente sobre o implante, ou então você vai higienizar todo o intermediário, todo o interno da prótese. Sabe uma coisa que eu gosto muito de fazer? É de irrigar com clorexidina dentro ali do implante. Gosto de deixar a peça dentro da clorexidina num copinho de café, com clorexidina e água oxigenada, 10 volumes, coloca metadinha de um, metadinha de outro, deixa a peça e o parafuso lá, vocês vão ver que ela vai borbulhar e vai ajudar a tirar aquelas bactérias anaeróbicas que ficam ali, vai ajudar você a remover o resíduo de material biológico, né, de placa, de alimento que possa, porventura, estar lá. Então você higieniza tudo, faça os ajustes que você precisa fazer, recoloque essa peça antes de dar o torque final. Faça o raio-x periapical para ter certeza que essa peça está adaptada e aí sim você vai dar o torque final. Eu também nas revisões aguardo o momento da pré-carga, refaço esse torque, reinsiro o torque após 5 a 10 minutos e aí sim eu vou selar esse meu implante novamente. Aí eu vou colocar a minha fita Teflon, vou colocar o meu material restaurador definitivo, tá? Então, normalmente é assim que eu faço esse tipo de revisão, tá? Então, as unitárias parafusadas eu removo só mesmo se eu realmente precisar ajustar alguma coisa. Tudo bem? Ou se o paciente apresentar algum tipo de inflamação, algum tipo de secreção, eu vou realmente remover essa peça para entender o que está acontecendo, tá? Então, nesse caso, que eu vou fazer algum ajuste, eu faço o raio-x antes e faço o raio-x depois também, tá? Não esquece de checar a oclusão de todos os casos de vocês, certo? Continuando lá,
Essa é uma dica de manutenção, sempre que possível, mesmo os parafusos parecendo novos, é interessante que você troque, que você substitua nas revisões. Se forem revisões semestrais, eu diria que seria interessante você trocar esses parafusos uma vez por ano. Então, a cada 2 revisões, troca os parafusos. Por que a gente recomenda que isso seja feito? Sempre que esses parafusos eles são removidos, recolocados, eles são reapertados, existe uma chance deles serem indo se danificando ao longo do tempo. Então, para que as propriedades físicas deles sejam mantidas, para que ele esteja sempre realmente novo e promovendo uma ótima retenção, é importante que você realmente substitua, tá? Então, sempre que possível, substituir. Se percebeu que tem alguma coisa já diferente nesse parafuso, não espere para a próxima revisão, troque no ato. Então, você pode inserir essa troca de parafusos, já na consulta de manutenção do seu paciente. Se precisar trocar, tá tudo certo. Você vai trocar quantos parafusos você precisar, certo? E aí você não precisa ficar cobrando isso de uma forma separada do paciente. E isso acaba realmente dificultando a troca dos parafusos. Às vezes os pacientes não vão querer pagar mais do que o valor da sua manutenção. Então, inclua. Se precisar trocar, tá tudo certo, tá? Inclua no seu preço. Essa é uma outra dica, tá bom? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer então nas sessões se nós estivermos fazendo a manutenção das próteses múltiplas parafusadas? Eu coloquei ele com remoção. Eu sempre gosto de remover peças múltiplas. Sempre que possível, quase todos os meus casos, eu consigo trabalhar com intermediário. Então, eu não fico rompendo aquele selamento biológico próximo ao implante. Se acontecer de ser um caso que você trabalhou direto no implante, que a gengiva tá boa, você não tem o porquê mexer, então às vezes você pode fazer essa revisão sem remover a peça. Mas eu gosto de remover nesse caso para realmente higienizar esses intermediários. Vocês vão ver que mais para frente ali no final da aula eu vou mostrar um material preenchedor de espaços antibacteriano que eu gosto de usar nas minhas próteses sobre implantes, tenho usado e tem dado os bons resultados. Então eu gosto realmente de remover. E aí, o que eu faço? Removo o material obturador, removo a fita seladora, checo o torque manualmente, removo, ajuste o que precisar ajustar, ou então eu higienizo o intermediário, parte interna da prótese, para então nós realmente reinstalarmos. Reinstalou? Dá o torque, não esquece da pré-carga, ajusta a oclusão, checa essa oclusão novamente. Eu sei que checar a oclusão, ponto de contato interproximal, cervical, às vezes nós estamos cansados, nós não queremos fazer. Mas é importante tanto para você quanto para o seu paciente. Quando o seu paciente perceber que você é atencioso, cuidadoso, detalhista, ele vai retornar e ele vai automaticamente indicar mais pacientes para vocês. Os pacientes realmente percebem a diferença de uma consulta de manutenção de um profissional para a consulta de manutenção de outro profissional. É importante você explicar tudo isso aí para o seu paciente também, certo? Também nas múltiplas parafusadas com remoção, troquem os parafusos. Parafusos de intermediários, eles são pequenos, vocês vão ver que as cabecinhas deles são delicadas. Então ele passa a ser mais fácil de espanar do que um parafuso maior, parafuso de ouro, que ele é um pouco mais resistente. Porém, também pode ser danificado. Então, na dúvida, segue um protocolo, troca sempre de todo mundo, tá? Que você não vai ter problema com espanar esses parafusos aí, certo? Então vamos lá, o que nós vamos fazer nas revisões das próteses totais com remoção? Por que eu coloquei aqui com remoção? Eu também removo todas. Já trabalhei com o antigo chefe meu, que ele dava essa opção para os pacientes de remover as próteses totais, ou seja, os protocolos, ou fazer uma manutenção sem a remoção. E aí o paciente pagava um valor diferenciado aí para isso.
Eu gosto de remover. Os pacientes, a maior parte, se sentem bem. Os que não gostam de remover são os que ficam, às vezes, um pouco mais constrangidos. Mas eles precisam entender que é para o bem deles. É para você ver se tem alguma região que ele está com deficiência de higienizar, que precisa ser ajustada, que você precisa abrir uma meia, que você precisa abrir realmente entre os implantes para que ele consiga passar o passa-fio, uma escova interdental. Então, é para o bem dele. Então, eu gosto de fazer as minhas manutenções de protocolos ou próteses totais sobre implantes com remoção da peça. Nesse caso, eu sempre peço para o paciente, antes dele vir, já um raio-x panorâmico de controle. Por que isso é importante? Você vai ver nível ósseo desses implantes, você vê tudo de uma vez. Existe uma pequena distorção, nós sabemos que existe, mas é muito próximo do real num apanhado geral. Então, eu já mando a guia para o paciente fazer o raio-x. Quando ele vem, ele já está com o raio-x panorâmico. Se você não fizer isso com o seu paciente, faça os raios-x periapicais das regiões dos implantes antes de remover a prótese, justamente para que você acompanhe ali o nível ósseo, ver se não está acontecendo uma perda. E até porque nós vamos ter que daí, se estiver acontecendo, investigar o porquê isso está acontecendo, certo? Feito o raio-x, avaliado o paciente, remove também o material restaurador dos orifícios desse parafuso, checa manualmente, tira essa fita seladora, checa manualmente. É mais fácil em próteses do tipo protocolo você sentir que algum parafuso está com meia volta solto, um quarto de volta solto, e aí sim você vai realmente investigar. A maior parte das causas acaba sendo de sobrecarga oclusal, ou então, em alguns casos, pode ser uma má adaptação dessa barra sobre os componentes ou sobre os implantes, ou até uma falta de passividade. E você vai perceber isso se não for uma prótese que você executou, você às vezes só está fazendo a manutenção de uma prótese que não foi você que executou, você vai perceber na hora de você tirar e colocar essa peça na posição novamente, certo? Então, se você não tiver adaptação e passividade, principalmente adaptação, você vai ver no raio-x, e na passividade você vai ver na hora de você reinstalar essa prótese. Você vai ver que você vai ter dificuldade, o parafuso vai descer com resistência, e aí você vai perceber que é isso que está fazendo soltar ou afrouxar esses parafusos de uma sessão para outra. Tudo bem? Então, remove, ajusta o que precisa ajustar, normalmente a meia para higiene, nas próteses totais parafusadas. Às vezes o paciente não está conseguindo passar o fio dental e nós precisamos realmente ajudá-lo nisso, ok? Então, abriu, desgastou, colocou broca, lembra que vai ter que dar o polimento. Dê o polimento na prótese como um todo. Vocês vão perceber, conforme mais anos tem essas próteses na boca dos pacientes, mais pigmentadas elas vêm. Muitas vezes, dependendo de quantos anos tem essa prótese, às vezes eu mando até fazer o polimento no laboratório, porque eles usam um torninho e ela vem bem lisa e bem polida. Isso auxilia, ajuda a não acumular alimento, não acumular tártaro até a próxima revisão. Quanto mais lisa, mais polida essa prótese, mais convexa e não côncava para acumular alimento, côncavo acumula alimento, convexa não acumula alimento. Então, melhor, tá? Então, quanto mais convexo, melhor. Então, é importante também reforçar a orientação de higiene para esses pacientes. Vocês vão perceber, conforme vocês forem fazendo essas manutenções, como os pacientes eles têm dificuldade de fazer higiene de próteses totais, próteses múltiplas que são parafusadas. Então, reforce a orientação de higiene, ensina de novo, pega o passa-fio, pega o superfloss, pede para ele levar o jato de água dele, o waterpick. Então, assim, deem realmente o suporte que esse paciente precisa para que ele consiga fazer essa higiene em casa, tá? Feito isso, estando tudo bem, você vai recolocar a fita seladora e vai vedar os orifícios dos parafusos novamente com o seu material restaurador de preferência, tá? Olha lá, então o ideal é que as próteses protocolo, elas permitissem realmente que as peças fossem higienizadas dessa forma. Mas aqui, como que vocês estão vendo ali na imagem que tem uma escova interdental, é difícil nós conseguirmos convencer os pacientes a deixar uma prótese com espaço desse.
Eles falam que é muito difícil de higienizar. E eu já vi alguns casos de prótese desse tipo feitas em mulher, de o lábio, a hora que o paciente está em repouso, ele começa a entrar por baixo desse espaço da prótese e forma uma ruguinha aqui. Claro, isso com muitos anos de uso da mesma prótese, com o mesmo espaço. Mas é algo que a gente precisa observar e que nem todos os pacientes vão aceitar uma prótese com espaço desse. Mas eu sempre deixo espaços estratégicos para que ele consiga higienizar entre esses implantes. Às vezes não vai passar uma escova interdental, mas vai passar o passa-fio com o fio dental e ele vai conseguir higienizar. Se não passa o passa-fio, vai passar o superfloss. Não consegue passar o superfloss, então tem que abrir esse espaço para a higiene do seu paciente. O ideal é que ele passe. Se não estiver passando, ainda o que pode acontecer é que essa prótese não está desenhada, não foi executada da forma correta para que a higiene seja executada. E aí começa a ficar mais difícil para o paciente também, tá? Nesses casos que o paciente tem mais dificuldade, a peça precisa vedar mais, ou ela foi feita de forma retentiva, por falha no planejamento, que é normalmente isso que acontece, falhou o planejamento, a prótese não vai ter um designer favorável para essa higiene. E aí vai ser difícil o paciente limpar. Reforcem, nesses casos, irrigador oral, Waterpik é fundamental, extremamente obrigatório, tá? Eu diria obrigatório. Tudo bem? Bora lá. Sempre que possível, nas próteses totais, nas revisões, troquem também os parafusos. O parafuso de intermediário, de protocolo, principalmente quem usa com intermediário, eles são bem pequenininhos. Realmente acaba sendo muito fácil de espanar. Então, para que você mantenha a saúde, a biomecânica dessa prótese, substitua, tá? Olha lá, esse daqui, pessoal, é o agente preenchedor que eu falei para vocês, ó. Então, ele faz um controle bacteriano local. Não é que ele vai preencher um gap de má adaptação, de desajuste da sua barra ou do seu coping, da sua infraestrutura no seu implante. Não. Ele é um agente de preenchimento porque todas as peças sobre implante, se vocês forem ver, ela tem um pequeno espaço, que é a liberdade rotacional. Se você ainda não assistiu minha aula de liberdade rotacional, assista para você entender certinho o que é. Mas é aquela folguinha que precisa existir, rapidamente, resumidamente falando, é aquela folguinha que precisa ter para uma peça encaixar na outra. Essa pequena folga que ela é programada pelos fabricantes, ela acaba deixando que fique um resíduo de alimento lá. Então, nas revisões, a gente acaba sentindo aquele pequeno mau cheiro, às vezes a gente não sente, mas o paciente sente na hora que remove. E esse agente de preenchimento, olha que interessante, entre uma revisão e outra, às vezes até anual, se a sua prótese foi bem executada, você consegue sentir o cheirinho dele, que é um cheirinho de limpeza assim mesmo, entre uma sessão e outra. Fora que o paciente também sente, a hora que você remove, que não tem aquele mau cheiro. Então, é extremamente interessante. Então, coloquei esse que é uma das marcas que tem no mercado. Quem tem acesso a farmácias de manipulação, tem farmácias de manipulação que elas também fazem esse produto e funciona muito bem. Eu fui relutante quando eu descobri, na verdade alguém me indicou esse produto. Eu fui um pouco relutante porque não conseguia encontrar quais eram os compostos e tudo mais, mas depois eu consegui, eu vi que tem, se eu não me engano, é essa marca ProRio, é tudo baseado em produtos mais naturais e funciona muito bem, tá? Como que vocês vão usar esse agente de preenchimento? Vocês podem usar em qualquer componente. Vocês podem usar no parafuso de proteção, que é o cover, vocês podem usar no cicatrizador, no parafuso protético, ou até, como tá aqui, ó, nessa imagem, por dentro da prótese, em cima do intermediário, antes de colocar a prótese. Funciona super bem. Eu realmente recomendo, indico que vocês usem, vocês vão gostar. Bom, o que fazer então se nós estivermos trabalhando nas próteses? Que essa é uma pergunta de muitos pacientes quando tem próteses cimentadas. Sejam elas múltiplas, sejam elas unitárias, o que nós vamos fazer na revisão delas? E infelizmente não tem muito o que a gente fazer. Nós vamos fazer
o nosso raio-x periapical de controle, nós vamos orientar a higiene desse paciente novamente e nós vamos fazer a nossa limpeza praticamente de forma normal. Claro que você não vai precisar ficar passando o seu ultrassom de ponta metálica sobre os componentes protéticos, nada disso. Mas faça a profilaxia, faça a irrigação. Normalmente eu gosto de pegar uma seringa e irrigar ali ao redor desse implante. Eu gosto de diluir ali a clorexidina com a água oxigenada e eu realmente faço uma irrigaçãozinha em volta. Não precisa ser nada forte, só mesmo para que o oxigênio entre ali na região e não deixe proliferar bactérias anaeróbicas, certo? E também, isso aqui é extremamente importante, ó, nosso último item que está ali no slide. Fazer a higiene normalmente, avaliar qualquer alteração dos tecidos moles. Lembra? Principalmente se não foi você que fez a prótese, você não sabe como foi a cimentação desse caso. Então, você, no raio-x, muitas vezes vai conseguir ver se tem um excesso de cimento, mas se for um cimento que ele não é radiopaco, ele não vai aparecer. Se tiver um excesso de cimento, você vai começar a perceber que vai ter uma alteração no tecido mole, tecido gengival. E aí ele pode começar a inflamar, formar uma bolsa, soltar pus, e aí sim você vai estar com um problema. Aí realmente precisa tentar remover esse excesso de cimento e para isso muitas vezes a gente acaba até perdendo essa prótese. Não fique removendo as próteses cimentadas, mesmo que você tenha feito a cimentação com cimentos provisórios. Deixa ela lá quietinha, faça os controles radiográficos e oriente o paciente que a manutenção de um e de outro é diferente, até porque existe o vedamento dessa peça pelo cimento. Então não tem por que você ficar tirando e colocando, certo? Então essa daí é uma dica para as próteses cimentadas, certo? Então eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiu essa aula. É uma aula extremamente importante que vai ajudar a dar um norte, realmente, como eu falei no início da aula, para que vocês consigam fazer uma consulta de controle dos pacientes de manutenção. Viram que não é difícil? Para quem chega lá e instalou a prótese, fazer a revisão é mais fácil ainda. Toda a etapa mais difícil vocês já fizeram antes, e aí a revisão se torna muito mais fácil. Esse paciente retornando para você vai ser um paciente que vai trazer um valor anualmente ou semestralmente para o seu consultório. Então é muito interessante também, pensando na parte financeira, que você tenha um banco de dados dos seus pacientes. Se você ainda não trabalha com um sistema próprio da odontologia, um sistema de agendamento, que você consiga colocar os lembretes para chamar esse paciente de volta. No meu sistema a gente chama de alerta, então fica todo o alerta de todos os pacientes do mês que precisam retornar para fazer as consultas de manutenção, ficam lá mensalmente do ladinho. Então, se você não tem isso, a dica é: faça uma planilha com todos os seus pacientes de implante, prótese sobre implante que você precisa que retorne. E aí você faz o recall, né, a rechamada desses pacientes para que você tenha eles no consultório. E vocês sabem, normalmente eles não vão ter só a manutenção das próteses sobre implantes para fazer. Eles vão ter uma limpeza, eles vão ter uma restauraçãozinha fraturada, às vezes eles vão ter uma outra coroa para fazer. E aí você vai realmente fidelizando, cuidando aí do paciente. E aí ele vai com certeza indicar vocês para muitos outros pacientes, certo? Então, muito obrigada, espero ter conseguido passar um pouco de conhecimento, dar dicas importantes para que você consiga fazer isso no seu consultório. Se por acaso você não conseguir, você ficar com dúvidas, manda mensagem para mim lá no meu Instagram, doutora Franciele Delgado com 2 L's, então doutora Franciele Delgado. Me procura lá, manda mensagem e eu tiro a dúvida para você, certo? Super beijo! Até a nossa próxima aula, espero vocês!